Salve minha família, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, como vocês já viram pelo título, eu vou fazer um react, né, do debate do Padre José Eduardo com um pastor, eu não sei nem quem ele é, eu vou ver tudo agora. Então já me perdoem pela minha falta de informação sobre quem são os interlocutores. Como vocês já sabem, eu já falei muitas vezes aqui, eu tenho cada vez menos interesse nos debates que são feitos na internet. Na minha opinião, né, os debates que têm acontecido, apesar dos temas, né, estarem em alta, muitas pessoas estão realmente investigando essas coisas, eles não são algo exatamente bom, ao meu ver, né, por muitas razões. E, enfim, eu vou reagir aqui porque vocês me pedem muito, querem saber minha opinião. E eu também não vou reagir ao debate inteiro, pessoal. Não tem como reagir a 3 horas de debate. Eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, aqueles livros todos ali atrás. Eu tô traduzindo Aristóteles aqui também, né, pro pessoal do Liceu. Então, realmente, eu não tenho como fazer isso. Agora a gente vai ter o Parabellum, que vai ser nosso programa similar ao Liceu, só que de teologia, né? Então serão 9 meses aí de formação, lendo basicamente através do método de discussão, com contato com as fontes primárias, todo o currículo do sophomore year do TC Theology, né? Então a gente vai ler lá De Doutrina Cristiana, de Santo Agostinho, todo o livro, depois a gente vai ler a tríade de muita coisa que vai ser discutida aqui hoje, né? Justificação, então a gente vai ler o Espírito e a Lei, de Santo Agostinho, Natureza e Graça, Predestinação dos Santos, né? O Dom da Perseverança, vamos ler o Tratado da Encarnação de Santo Atanásio, vamos ler o Proslogium de Santo Anselmo. Então realmente tenho muita coisa para preparar, não tenho como parar assim e realmente ver 3 horas do debate, ainda mais porque eu não gosto de fazer isso, né? Eu não gosto realmente de assistir debates tão extensos assim, é meio bem cansativo. Acho que não só para mim, mas para vocês também, né? Então vamos pegar uma parte que eu vi que interessou bastante gente, que é a questão da justificação. É realmente uma diferença, né, parece que central, né, entre o catolicismo e o protestantismo. Sempre se discute a questão das obras, então eu quero reagir, né, a essa parte do debate junto com vocês. Beleza? Se vocês gostam do meu trabalho, querem me apoiar aqui, só deixa um like aqui no vídeo, é de graça, deixa um comentário, uma sugestão, né, e indica para os seus amigos. Se você quiser também, você pode, né, cogitar aí, né, pensar, considerar se tornar membro aqui do canal por um valor irrisório, você ajuda muito, beleza? Aqui o canal e o meu trabalho a continuar no YouTube, tá certo? Sem mais delongas, então, bora pro vídeo que temos aí uma meia horinha para ver e analisar esse tema da justificação. Bom, já botei no trecho aqui, como eu falei para vocês, eu não vi nada do debate, vi alguns cortes, né, piadas que o pessoal fez lá no Instagram, mas eu não vi o debate propriamente dito, então vamos analisar nessa parte sobre a justificação e salvação dos pecados. Então, vamos ver aqui o que eles falaram, quais são os argumentos, tentar analisar de uma forma fria, por que não, né, tudo isso aqui, beleza? Nós podemos, padre, se assim o senhor quiser, falar sobre alguns temas algum tema que o senhor quer especificamente falar agora? Não, o senhor tinha mencionado também da justificação, se quiser a gente pode entrar nele. Pronto. Eu posso comentar isso que ele falou? Não sei, terminou já? Pode. Então, quer que eu fale da justificação, então? A pergunta vai ser sobre isso? Quer entrar na justificação? Pode ser. A justificação eu acho que é um tema muito importante. Eu acho que a justificação, pelo menos da minha perspectiva, é o que mais me preocupa. Só uma pergunta, qual que é a sua denominação? Sou pentecostal. E arminiano? Eu acho que a justificação... Só para voltar aqui, realmente parece que, vendo essa pergunta do Padre José Eduardo, realmente é muito interessante a honestidade dele, porque ele poderia considerar um espantalho do protestantismo em geral, né? Mas dependendo da denominação protestante, o católico vai considerar que existem erros diferentes em relação à doutrina soteriológica, né? Então é muito importante que se saiba, né, qual que seria a denominação, qual é a denominação protestante da pessoa com quem você está debatendo, para que você possa responder a pessoa corretamente, segundo os princípios da doutrina dela, né? Do contrário, as coisas ficam mais nebulosas porque você acaba batendo numa posição que a pessoa não defende. Justificação, pelo menos da minha perspectiva, é o que mais me preocupa. Só uma pergunta, qual que é a sua denominação? Sou pentecostal. E arminiano, calvinista? Sou arminiano, como católico também é. Mais ou menos. Aí, aqui, F total já, né? Já deu pra... Nossa, eu vi esse trecho por coincidência, tá? Eu não escolhi ele, foi uma coincidência, até bem surpresa. Foi a piada que eu vi lá do João, que é meu aluno, tem um canal aqui no YouTube, se não me engano é o Resgate da Alma, o nome do canal dele. Foi esse trecho aqui, né? Completamente errada essa afirmação. Católicos não são arminianos, bem pelo contrário, tá? Eu diria que a posição católica verdadeira, ela se
aproxima mais da posição soteriológica, especialmente no tocante à predestinação, né? Com a posição calvinista reformada, acredito que firmemente acredito que muito mais do que com o arminianismo, tá? Na minha visão, o arminianismo seria alguma espécie de semi-pelagianismo, ok? Então, não, católicos não são arminianos, não sei de onde ele tirou isso. Talvez porque a maior parte dos católicos, infelizmente, tem uma visão pelagiana da justificação, ou talvez porque ele acredita que o papel das obras no catolicismo faz com que o catolicismo forçosamente tenha que admitir uma posição arminiana por conta do livre-arbítrio. Mas isso não se segue de nenhuma maneira, tá? Então o pastor aqui, infelizmente, inclusive pastor Tassos, né, é o nome dele, eu não conhecia ele, conhecendo agora, essa foi uma afirmação tanto quanto infeliz, assim. Mas tudo bem, né, ele não é obrigado a saber tudo que o catolicismo acredita, até porque ele não é católico. Então, me pareceu, vendo os comentários que as pessoas fizeram a esse debate, que ele foi, assim, apesar das piadas e tudo mais, ele foi um debate ok, tranquilo, assim. Então, assim, ele também não é obrigado a saber e acho que o padre José Eduardo vai explicar para ele aqui. Sabia? Essa daí. Eu não sabia. Não, Mas a doutrina... já fez a pergunta, é isso? Não, mas só pode falar. Deixa... É que a doutrina católica, ela tá... Bonito isso aqui, é legal, né? Deixa o padre, então, esclarecer, né, antes da pergunta, porque, assim, se tem um pressuposto na pergunta que tá falhando, então depois ele vai ter que ser retomado na resposta da pergunta. Então, se é um debate dialético, já deixa logo que outro interlocutor esclareça isso, né? Ela tá acima do arminianismo e do calvinismo. Mas, vai lá. Verdade. Mas acima, eu queria acima do arminianismo. Tanto o arminianismo quanto o calvinismo têm erros, né, para a doutrina católica, mas eu acredito que os erros do arminianismo sejam estritamente teológicos, enquanto os erros do calvinismo são mais erros filosóficos. Ao meu ver, a posição calvinista reformada defende a coisa certa pelos termos errados, mas isso é uma outra discussão. Arminianismo, calvinismo e solucionaria, né? Eu acho que soluciona. Soluciona. É o molinismo? Não. Molinismo? Uau! Isso aqui foi uma tijolada aqui, né? A cara do padre José Eduardo é tipo assim, você vai entrar nessa mesmo, meu cara? Não, o molinismo ele não está, né, no core da doutrina da predestinação, né? O molinismo é uma tese particular da questão de auxílios, né? Mas tanto molinistas quanto tomistas, já falei 1 milhão de vezes, as pessoas continuam confundindo isso, eles acreditam que há predestinação, que a predestinação é infalível, né? Que o início da fé é por conta da graça, que o homem faz pouca coisa, né? Ou talvez nada de bom sem a graça, enquanto o bem sobrenatural não faz nada sem a graça. Ambos acreditam que a divina providência é infalível, que guia todas as coisas para o seu fim, né, ou para os seus fins. A diferença aqui é mais no modo da predestinação do que se a predestinação existe ou não, tá? Ambas as posições consideram que a predestinação é uma verdade dogmática, infalível, né, e essa predestinação ela é sim infalível, tá? Ambos acreditam nisso, mas a diferença entre molinismo e tomismo está no modo pelo qual Deus predestina. Então, Luiz de Molina, né, foi autor da tese da ciência média, dentro da controvérsia dos auxílios, enquanto nós temos do outro lado Domingos de Banhes defendendo aquela que seria uma continuação, né, da doutrina de Santo Tomás, mas ele não é o único. Né? O banesianismo, apesar de rival histórico do molinismo, ele por muitos não é aceito como a principal posição tomista. Mas você vai ter outras posições como a zumeliana também, né? A posição de Francisco Zumel. Essa sim uma posição que me parece bem já desenvolvida e muito sólida, tá bom? Mas enfim, molinismo aqui, ele jogou molinismo aqui, né, pro padre. Vamos ver o que o padre José Eduardo vai dizer. Isso? Não, é uma doutrina, essa sim é de raiz mais protestante. Ela é altamente intelectual, o molinismo, né? Ela pressupõe Eu não sei se isso aqui é verdade. Na verdade, eu não sei o que o padre José Eduardo quis dizer com essa afirmação, né? Mas não acho que seja uma doutrina protestante, não. entendimento da filosofia do tempo. E eu não sou molinista, tá? Eu não concordo com o molinismo, acho o molinismo errado, ao mesmo tempo que eu não acho que seja uma doutrina que vem do protestantismo, talvez vai cair em alguma coisa assim, mas não vejo como isso seria possível. Você poderia acusar também o banesianismo de cair em jansenismo, por exemplo.
muito profundo. O Bill Craig talvez seja um molinista mais evidente. Mas, enfim, vamos nos circunscrever. Tá uma coisa meio assim, todo mundo falando ismos e istas, mas parece que ninguém tá exatamente sabendo o que tá falando, ou se sabe, como eu acho que é o caso do padre José Eduardo, também não quis explicar para não entrar. Que daí teria que ser uma palestra para José Eduardo, né? Ao invés de um debate. Eu ver aqui, né? A justificação para nós é ato de Deus. Nós temos apenas que abrir o coração, somente pela fé, independentemente de obras. Ok, isso é exatamente a doutrina católica. Não é pelo que nós fazemos que nós alcançamos a salvação. Até porque, professor Vilelas, me diga uma coisa, entre Hitler e Madre Teresa de Calcutá, qual foi que agiu mais moralmente? A Madre. Madre Teresa. Claro. Então, Madre Teresa está aqui, Hitler está aqui. Mas mesmo ela, Madre Teresa, não alcança o nível necessário para ser salvo, que é a perfeição. Por isso que todos, de Madre Teresa a Hitler, que são salvos, têm de estar em Cristo, porque Doutrina católica. ele aquele que é aprovado. Isso é justificação. Tá. Isso não é justificação, né? Mas é verdade que, de fato, todos nós precisamos, né, para sermos salvos, sermos justificados por aquele que é o autor da salvação, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Somos justificados em Cristo, não por nós mesmos. E um exemplo que depois a gente pode se aprofundar, claro, de alguém que não fez boas obras e tem certeza 100% da salvação, é o ladrão na cruz. O ladrão não fez nada de bom, nem viria a fazer. Não poderia andar nas veredas da justiça porque seus pés estavam pregados na cruz. Não poderia vir a fazer boas obras porque suas mãos estavam pregadas na cruz. Viu? Bonito, e aquele ladrão, Jesus de Nazaré, o Deus encarnado, olhou e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Maravilha, que bonita essa fala do pastor Tassos, né? Muito bonita essa reflexão mesmo. Não poderia andar nos caminhos, nas veredas da justiça, porque seus pés estavam pregados. Não poderia fazer boas obras, porque suas mãos estavam pregadas, né? Então, o homem, pela sua própria força, jamais conseguiria obter a salvação. Até porque, se a salvação é uma realidade sobrenatural, o homem, ainda que estivesse com a sua natureza plena, isso o Concílio de Orange define muito bem. Para quem não sabe, o Concílio de Orange é o concílio da igreja onde todas essas doutrinas que ele está falando estão expostas e que foram incorporadas de forma vinculativa diretamente da doutrina de Santo Agostinho, que é a doutrina que a gente vai ler justamente nesse programa que eu comentei no início do vídeo, no Parabellum, né? Esse programa de 9 meses aí. Inclusive, se vocês quiserem mais informações, podem me chamar no Instagram, quem quiser ainda se inscrever, ainda há vagas, tá certo? Padre. Tá. Eu só vou fechar umas portinhas que ficaram abertas do que veio antes. Perfeito. Essa coisa do Petrus Petra. O elemento central da confissão de Pedro e daquilo que Jesus diz em Mateus 16 é as chaves. Eu te entrego as chaves. Eu te entrego as chaves. Isso Jesus disse. Isso é Mateus 16, 18, padre? É. Mas Mateus 18, 18, ele entrega a chave para todo mundo. Certo. Porque todo mundo com a cópia da chave. Mas a Pedro, ele dá o papel de representar toda a igreja. Mas a chave vai para todo mundo, padre. Não. O que é ligado no céu será ligado no céu, que é a razão de ter a chave. É Mateus 18, 18, se eu não me engano. Não, peraí, calma. Mateus 16, Jesus diz: eu te entrego as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra, etc. Isso que você diz depois, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo bem. Jesus diz em Mateus 18 a todos os apóstolos. Isso, é a mesma coisa. Mas a Pedro, exclusivamente Jesus diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Ou seja, Pedro representa, ele tem a prerrogativa de representar a igreja na sua pessoa, né? Não sei, eu não assisti, mas imagino que o pastor deva ter falado algo a respeito da primazia de Pedro e, enfim, o papado, né? Que na visão dele, na verdade, é um dos principais problemas do que eles chamam de romanismo. Eu nunca entendo muito bem esses termos dos nossos irmãos protestantes, né? Os romanistas. Isso parece um certo movimento de reação protestante contra o ultramontano, assim, né? Mas de reação ao ultramontanismo, mas ele sempre é usado nas situações mais esquisitas, assim, o pessoal fala romanismo para doutrinas que tanto a igreja ortodoxa ou a igreja oriental quanto a igreja católica romana acreditam, né? Então, sei lá, a minha teoria sobre isso é que os protestantes eles não têm um problema com o catolicismo, eles têm um problema com o romanismo, é por isso que eles usam esse nome. Tem um ódio ao romanismo da igreja, por alguma razão. Inclusive Carson, que é um exegeta evangélico,
concorda com essa interpretação de que Jesus está falando de Pedro ali. Olha só, oremos pelo Carson. Mas Bom, e depois a doutrina católica não entende tradição como uma fonte adicional. Ela entende tradição e escritura como uma fonte única. E isso é muito importante. Na verdade, se eu não me engano, foi até eu acho que o padre José Eduardo aqui, ele está tentando reafirmar a doutrina que está, se não me engano, na Dei Verbum, no Vaticano II. Na verdade, isso aí foi até, de certa forma, solucionado, que é o quê? Que não é que a Bíblia e a tradição, se eu não me engano é isso, tá? Tecnicamente, não é que a Bíblia e a tradição são uma fonte única, porque elas evidentemente são duas coisas distintas, mas elas são meios de transmissão de uma única fonte da revelação, que é o Verbo encarnado. Então, eu acho que não é que são duas distintas, nem uma única só. Não, tem a fonte da revelação e tem os meios de transmissão da fonte de revelação. Qual que é a fonte da revelação do Pai? O Verbo encarnado, o próprio Senhor Jesus Cristo, pessoa encarnada, né? Ele é a fonte de revelação, ele é o autor da fé, né? E aí os meios pelo qual essa revelação é transmitida são dois meios que são iguais, né, em dignidade. Então, nesse sentido de anterior, né, anterior em dignidade, um dos 4 sentidos de anterioridade, como o filósofo postula nas categorias, nesse sentido de dignidade, as duas coisas andam lado a lado. Então, se o que o padre José Eduardo quer dizer mais ou menos nessa linha, que é o que eu imagino que ele realmente queira dizer, né, isso é irretocavelmente a doutrina católica, tá? Para quem diz aí que a tradição veio antes da igreja, isso é verdade apenas em sentido temporal, em sentido de dignidade da fonte, do meio da fonte da revelação, não existe uma primazia, tá? Porque conceber as escrituras como não oriundas da tradição sob inspiração do Espírito Santo significaria que elas cairiam do céu, e não é assim. Mas esse é o sentido de anterior temporal apenas, né? E não o sentido de anterior enquanto dignidade. Isso é importante considerar. Repita, por favor. A tradição, a Igreja Católica não tem como fonte... Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, que tradição e escritura são uma única fonte. Tradição e escritura? São uma única fonte. Porque as escrituras... Eu acho difícil defender isso porque a escritura e a tradição... vejo que é quase uma questão linguística semântica do porquê que eu acho que isso é difícil de defender. Porque do jeito que isso é falado, faz parecer que é a mesmíssima coisa, quando não é, né? Claramente. Surgiram da tradição e não o contrário. Senão Então, surgiram da tradição enquanto causa instrumental. Isso é verdade, e é nesse sentido que a igreja é anterior, ou a tradição é anterior às escrituras, né, como muitos defendem. Mas disso não se pode demonstrar que, portanto, né, a autoridade das Sagradas Escrituras ela é menor do que a autoridade da tradição, né? Acho que não se conclui uma coisa da outra. Você pode dizer que a autoridade das escrituras está vinculada à autoridade da igreja, e isso é perfeitamente verdadeiro, mas aí você começa a cair num argumento circular, né? Porque como eu sei que a autoridade da igreja é verdadeira para que ela me delegue ou para que seja convincente para mim que a Bíblia então seja verdadeira? Ora, a autoridade verdadeira, né, da igreja, ela é retirada da própria escritura. Então, como eu provo que a Bíblia tem autoridade? Aqui a autoridade está vinculado ao cânon bíblico, a autoridade da igreja. Mas quem disse que a igreja tem autoridade? A Bíblia. Então você entra nesse ciclo infinito quando você tenta fazer isso, né? Eu tenho que acreditar que as escrituras caíram prontas do céu. E não foi o que aconteceu. Tudo bem. Tema da justificação. Vamos virar a página. Ok. Eu Mas assim, acredito... deixa eu me dar um parênteses. Agora, tradição e escritura são uma única coisa, isso aí... Uma única fonte. Uma única fonte exerce uma interpretação forte em cima, né? Porque a escritura é o que o senhor tem aí, né? Tradição é o que se diz dela, né? Então, assim, deixando bastante claro, no português simples, escrituras são os 66 livros da Bíblia. Para nós, o senhor tem mais 7 livros do Antigo Testamento, isso é escritura. Tradição é o que se entendeu dela. Entenderam o problema que você vai cair? Não dá para defender que é uma única fonte, né? Você pode defender que são 2 meios de transmissão de uma única fonte. Isso teria solucionado a dúvida na hora. É isso que está errado.
Porque a tradição apostólica antecede as escrituras. Os apóstolos primeiro pregaram, depois escreveram. Como é que o senhor soube que foi que eles pregaram? Ô, pastor, eu ia só pedir pra deixar. Então, mas Vilar interrompeu aqui, infelizmente, num problema errado, né? No momento errado. A pergunta do pastor é muito boa. Como você sabe que eles pregaram antes? Porque a Bíblia diz, tá? Então, você cai num problema novamente. Deixar ele concluir e aí Não, depois, beleza, aí depois desculpa. tem 3 minutos. Não, mas já aconteceu também por parte do padre, só pra gente ter um. É porque é uma objeção muito relevante, vocês estão entendendo? Para esse argumento do padre José Eduardo aqui. Uma dinâmica melhor aqui. Vamos lá. Vamos voltar ao tema da justificação. Né? Justificação. Desde Ficou sem resposta a questão. 1999, eu acho que esse tema ficou um pouco no passado. A partir da declaração conjunta. Ok, mas não foram nem todas as igrejas luteranas que assinaram essa declaração conjunta. Então, eu concordo com o senhor padre no sentido de que, pra mim, tá, sendo muito honesto, a diferença é muito pequena se há uma diferença nas doutrinas, tá? No fundo. Que parece um escândalo essa questão das obras para as pessoas, os evangélicos, tanto para os evangélicos quanto para os católicos médios, né? Mas quando você realmente estuda a questão, a diferença é mínima se há alguma diferença, tá? Mas enfim, isso em grande parte para mim é passado, né? Mas eu não sei se isso é bem aceito, geralmente. Feita entre a Igreja Católica e a a Igreja Luterana. Por quê? Qual ano? 1999. Certo. Né? Embora, assim, para a doutrina católica, Tinha a impressão que havia sido antes, mas eu acho que foi isso mesmo. aquilo que os evangélicos entendem da doutrina católica não corresponde à doutrina católica no que tange à justificação. Obrigado. Todos os evangélicos? Todos. A sua grande maioria, incluindo alguns reformadores. Porque os evangélicos nos reputam pelagianos ou semi-pelagianos. Todos. E a doutrina católica não é pelagiana e nem semi-pelagiana. Bem longe disso. Concílio de Orange, segundo, Eis o tão citado, né? é o concílio em que o semi-pelagianismo é derrotado na igreja. Tanto pelagianismo quanto semi-pelagianismo. Ora, a graça inicial, é o que nós chamamos de graça inicial, que é a graça da justificação, ela não pode ser merecida. Amém. Isso é doutrina que o Concílio de Orange determinou e é doutrina do Concílio de Trento também. Perfeito. Concílio Seção 6 do Concílio de Trento sobre justificação diz claramente isso. de Trento diz claramente que a primeira graça, a graça da justificação, não pode ser merecida. Trento, inclusive, não estou questionando, não, só acrescentando. Trento, inclusive, anatematiza a sola fide, né? A só fé, somente a fé. Sim, no sentido Sim, mas tem que se entender por quê. de Chega que... ainda mais gravosa, né? O Trento. veja bem, então vamos lá. Mas é uma questão simples e histórica. Por que Trento foi convocado? Para combater os erros protestantes, que estão do outro lado dos erros pelagianos, que é a razão do porquê o Concílio de Orange foi convocado, né? Então o Concílio de Orange combatia os erros de um lado e o Concílio de Trento combatia os erros do outro lado, os dois excessos. Se você entende, porque o problema de Lutero é que Lutero ele absolutizava de tal modo o princípio do sola gratia que até as boas obras do cristão feitas em graça de Deus eram entendidas como más. Há um problema antropológico de teologia, de antropologia teológica. Ao meu ver, isso está correto. Existe um problema de antropologia teológica. Muito preciso aqui, padre José Eduardo. Na doutrina luterana. Que aqui sim nós divergimos. Né? Eu não defendo isso. Então, eu defendo que tá e aqui nós temos uma outra dificuldade que é importante. Você veja como que é difícil fazer um debate entre católicos e evangélicos, porque cada... Porque o senhor quer que eu defenda Lutero? Não. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo assim, é que cada... É muito fácil debater contra um católico a doutrina de justificação, porque os protestantes mesmos não concordam na sua doutrina de justificação. Então é complexo, né? Então, por exemplo, os luteranos vão ter uma doutrina sobre justificação muito mais semelhante à doutrina católica do que provavelmente o pastor Tassos aqui. Cada ramo exige uma
abordagem. uma resposta. A base está nas escrituras. Vamos debater com base nas escrituras. Como não, pastor? Isso é claramente verdadeiro, né? Então, eu tenho uma posição de protestar contra algo, né? E eu tenho várias formas diferentes de protestar contra vários elementos diferentes de uma tal doutrina. É óbvio que o interlocutor que defende tal doutrina precisa de abordagens diferentes para solucionar cada erro. É a mesma coisa que eu ir no médico, eu tenho um problema de intestino, o médico me dá um remédio para coagulação de sangue. Né? Eu vou no médico com febre, ele me dá um remédio para dor no pé. Entendeu? Então, é necessário combater a coisa que está sendo dita. Né? Do contrário, é impossível. Por exemplo, Vamos debater com base na Bíblia? Mas entre vocês há uma divergência muito grande. Vamos nós dois debater com base na Bíblia? Inclusive, então, mas é isso. É que como você tem uma pluralidade de confissões, então, por exemplo, ele está dizendo, eu não acredito na doutrina luterana de que as obras feitas em graça de Deus, elas são más intrinsecamente e não podem e não tangem a salvação. Ele está dizendo isso. Mas há quem acredite. Eu tô tomando aqui como verdade que essa é a posição luterana, mas os nossos queridos amigos luteranos aí podem descrever se isso é realmente verdadeiro. Eu não me lembro da posição, apesar de concordar com o padre de que é um problema de antropologia teológica aqui, nos escritos de Lutero. Eu li os escritos de Lutero no início ainda, não li depois, como ele mudou algumas coisas na posição, né? Eu não sei como que foi o fim da coisa, né? Mas eu não lembro de ter lido em nada algo que fosse sugerir uma certa defesa de que até mesmo as obras que são feitas em graça de Deus, elas são más. Não, definitivamente não lembro de ter lido isso. O que eu lembro é que uma coisa... Então são duas coisas, né? Uma coisa é as obras que você faz em graça de Deus terem mérito condigno, e outra coisa é essas coisas serem más. São parecem duas posições bem diferentes, ok? Enfim, mas deixe nos comentários aqui quem for luterano. Isso. Né? Os luteranos hoje não acreditam mais. Os luteranos são diferentes de Lutero. Eles mudaram. Então, veja, este é o ponto fundamental. A graça inicial não pode ser merecida. Segundo, okay. Para fazer qualquer obra boa, o cristão necessita do socorro da graça divina. Concílio de Orange e Concílio de Trento. Maravilha. Ou seja, eu não posso fazer nenhuma obra boa sem o socorro e o auxílio da graça. Com obra boa aqui, entenda-se algum bem sobrenatural, ou seja, que produz, né, um aumento de sua justificação. Aonde é que está o ponto de discordância entre a doutrina católica e a doutrina evangélica nesse aspecto? Vamos lá. É justamente o fato de que as boas obras feitas em graça de Deus, elas têm um valor sobrenatural. Correto. Esse é o ponto. Ou seja, Filipenses 2,12, quando Paulo diz, trabalhai pela vossa santificação. Ou quando Jesus diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Santificação. Certo, mas santificação obras... é obra mesmo. Então. Mas não justificação. Então, esta é a doutrina católica. Agora, Lutero não... Parece-me que eles estão concordando. É exatamente a doutrina católica. Que as obras possuem um valor condigno no justificado, fazem com que, né, esse processo de mérito sobrenatural santifique o homem. Correto. O que parece que talvez o pastor não enxergue, eu acho que é por um defeito na noção de justificação, né? Se eu não me engano, talvez a noção de justificação dele seja uma justificação forense, né? Ele não entenda, e aqui existe um princípio filosófico, né? Que é o quê? Uma coisa pode ou não aceitar variação em grau, né? Por exemplo, a categoria de substância não aceita variação em grau, não tem como uma substância mais substância que a outra, tá? Agora, outras categorias do ser, por exemplo, né? Elas vão admitir variação em grau, né? Então uma qualidade pode ser mais qualidade que outra, certo? Né? Então, sim, o que eu estou querendo dizer é, se a justificação admite variação em grau, isso significa que o processo de santificação se dá justamente por conta do aumento em grau desse estado inicial de justificação, tá? Já na doutrina protestante, me parece, não existe como esse estado de justificação admitir uma variação em grau. Pelo menos parece que é o que ele quer defender. Vamos deixar ele falar para ver. Eu estava nisso. E Calvino também não. Porque essas doutrinas são totalmente monergistas. Comentário. Olha, entre nós,
entre os cristãos, o debate é com base nas escrituras. Então, assim, o que é necessário para a pessoa ser salvo? Falando de maneira básica sobre a questão da justificação. Nós encontraremos um ponto de interseção nas escrituras, na Bíblia. Nós temos que ir para a Bíblia. Então, Ok, pastor, vamos para a Bíblia, vamos ver se qualquer... sei lá, o pastor Tassos, olha só, você acha que você é a primeira pessoa a analisar as escrituras sobre esse tema? Tipo assim, de boa, cara, é por isso que eu gosto desses debates. Porra, se coloca no teu lugar, cara. Tu acha que ninguém nunca leu as escrituras, nenhum católico nunca debateu com base nas escrituras isso? Basta ler a obra de Santo Agostinho, né? Que em diversos pontos de natureza e graça, o espírito e a lei, predestinação dos santos, ele faz análises escriturísticas, inclusive citando os pais da igreja, né, anteriores a ele. Então, assim, é por isso que isso me cansa. Ah, não, a gente tem que debater com base na Bíblia, tudo bem, mas assim, será que realmente a gente não consegue concordar que a gente aceita o que está nas escrituras, né? Então, assim, por que precisa fazer uma análise quase exegética do texto, né? Como se todo mundo fosse criança em teologia ali, pro padre José Eduardo, né? Por favor. Romanos, no capítulo 3, por exemplo, no verso 28, eu não tenho procuração para defender Lutero, para defender Calvino, eu estou aqui para defender as escrituras. Não tenho procuração para defender, ainda mais os próprios luteranos já mudaram o entendimento, como o senhor bem disse. Então, nós vamos no capítulo 3, no verso 28 de Romanos, diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Estamos concordando, mas o que a escritura não diz? Que o homem é justificado pela fé somente. O somente não está lá. Então não está o sola do sola fide lá. Então ninguém discorda que é a fé que justifica, tá? Ninguém discorda disso. Gálatas, capítulo 2, vamos lá. Capítulo 2, verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Amém. É a fé que justifica, é a graça que causa a justificação do homem por meio da fé em Jesus Cristo. Podemos dar as mãos e concordar? Não tem problema nenhum aqui. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Efésios. Obras da lei. É isso. É importante. Efésios. Mas quando o senhor diz assim, as obras boas têm que ter a ajuda de Cristo, isso está em lugar nenhum das Escrituras. Sim, nem nada podeis fazer. Sim, mas assim... não podeis dizer que Jesus é o Senhor sem o Espírito Santo. Pois eu vos digo, sem mim nada podeis fazer, pois eu produzo em vós tanto agir quanto querer. Como assim não está nas Escrituras? Efésios 2... ninguém pode fazer algo que não tenha lhe sido concedido por Deus. Está em João capítulo 3. Efésios, Deus permite tudo, né? O que é bom, o que é mal, isso é verdade, eu concordo com isso. Tudo que acontece porque Deus permite, embora eu não ache que nem tudo que Deus permite, Deus quer. Certo? Há coisas que Deus permite e não quer. Por quê? Porque Ele nos dá o livre-arbítrio. Nisso estamos juntos, né, padre? Nós estamos juntos, sim. Estou defendendo o livre-arbítrio também, não é? Claro. Efésios capítulo... É justamente o livre-arbítrio que faz com que seja... É por isso que, assim, ó... O pastor Tassos, o senhor já leu qualquer coisa de filosofia tradicional? Porque, assim, é justamente o fato de que o homem é livre e é justamente o fato de que a graça age na vontade humana que faz com que seja forçoso a admitir que o homem, uma vez justificado nas suas obras, ele aumenta o estado de justificação. Mas assim, o debate, por isso que, novamente, galera, isso me cansa, é sempre esse debate superficial de exegese bíblica, não consegue discutir realmente o centro, né? Me parecia que o padre José Eduardo queria realmente discutir a questão filosófica da coisa, que é importante. Mas não, é só ficar repetindo o que diz Gálatas, repetindo o que diz Efésios, como se nenhum católico tivesse lido esses livros, tá entendendo? Então, assim, é isso que me cansa sobre os protestantes. É assim, não, mas lá diz, né, em Efésios, sois justificados pela fé sem as obras. Tá, a gente concorda. Não, mas diz lá em Efésios que... Como assim a gente concorda? Que diz que... Não, meu irmão, eu sei, a gente concorda, mas a diferença não tá aí.
Não, mas eu acho que a gente tem que debater na Bíblia, porque diz em Efésios, porque, cara, é extremamente cansativo a pessoa não entender que tu já concedeu o ponto, sabe? É uma tentativa tipo assim, de demonstrar o argumento na força, né? Não, São Paulo diz isso, ok, eu sei, eu concordo, e a interpretação na minha tese admite a mesma interpretação desse trecho de São Paulo, o problema não é esse, não é essa discordância. Não, mas tá escrito lá, e fica essa mesma bateção de tecla por horas, sabe? Isso é extremamente frustrante. Capítulo 2, verso 8 a 9. Porque pela graça sois salvos. Muito chato isso, cara. Mediante a fé. O padre José Eduardo já falou que nós admitimos que é a graça que salva mediante a fé e que a primeira graça é imerecida. Dá pra você entender, pastor Tassos, que esse não é o problema? Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Viu como é chato? Eles ficam repetindo como se a gente não estivesse concordando, sendo que nós já concordamos. Aí não fala das leis, tá? Que o senhor pegou esse ponto. Não de obras, porque o problema da lei é que não fala das leis. Isso está em Gálatas, não é? É Gálatas. Eu estou lendo Efésios 2. Gálatas. Certo. Não de obras, para que ninguém se glorie. Uhum. Aí vamos citar mais um aqui, só mais um. Tito, não é? Eu acho que Tito tem. Imagino que sim, Tito. É o último capítulo de Tito, 3, verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tiago 2,24, lê aí. Sim, é aquele das obras. Isso é interessante o que o senhor está falando. Vamos ler. Eu vou ler. Aí nós vamos compatibilizar, que fala exatamente da justificação pelas obras. Eu vou prever para vocês. Ele vai olhar o texto de Tiago e ele vai professar a fé católica na justificação. Sem tirar nem pôr. E ele vai fazer isso como se ele estivesse objetando a doutrina católica. Eu jogo com vocês que é isso que vai acontecer. E vem interpretação. Não é interpretação. Não vou interpretar nada, porque eu vou dizer como é que a gente faz. Tiago 2, 24, que fala aquilo para as obras, não é? Uhum. Verificais com a pessoa justificada por obras e não por fé somente. Pronto. Aí o que é que nós temos? Aí nós temos o seguinte. Não, isso é muito interessante que o senhor trouxe. Coloca os dois versículos um ao lado do outro. Como compatibilizar? Porque a gente, quando vai estudar filosofia, ou vai estudar qualquer coisa, por exemplo, qual foi o livro mais citado do século XX? Foi As Estruturas das Revoluções Científicas, né? The Structure of Scientific Revolutions, daquele Thomas Kuhn. Foi o livro mais citado do século XX. Tem um artigo depois sobre esse livro, de Margaret Masterman, que ela diz que tem 20 interpretações do termo paradigma. Então, o que nós temos aqui é o seguinte. É isso. Nós temos Tiago e temos essas outras interpretações. Como compatibilizar? É que as obras aqui, porque se isso for verdade, os outros estão falsos, todos os outros tantos que eu citei estão falsos, para que isso seja verdade. Lutero queria tirar o Tiago da Bíblia. Mas desde o começo o povo queria ter Tiago, não é só Lutero não. Desde o começo, o cano, quando foi formado, nem Tiago, nem Apocalipse, as cartas de Paulo eram só 10, não foi só Lutero, não. E se Lutero quis também, não tem um. Tá aí a prova de que a tradição antecede as escrituras. Mas a tradição não é romana. Certo. Vocês estão vendo como tem problema com ser romano, cara? Ninguém tá nem aí com ser romano, cara. É só um nome porque é a comunidade de Roma que tem o chefe da Igreja Universal, só isso. Cara, isso tem uma coisa com o romanismo, velho. É impressionante. Se eu quiser dizer que tem tradição, eu não vou discutir. Tem tradição, mas como é que a gente sabe a tradição? Pelas escrituras. Okay. E é romana? Não, claramente não. E quem é que define as escrituras? Como o senhor mesmo está demonstrando. A formação do Antigo Testamento foi o Concílio de Jamnia, no ano 90 depois de Cristo. Definiu o Novo Testamento, houve gradativamente uma progressão. Não é? O nome disso é tradição. Isso é tão inútil, cara, pelo amor de Deus. Eu não sou contra a tradição, padre. Eu só estou dizendo que a tradição, ela se expressa nas escrituras. E as escrituras é que tem a expressão da verdade. Eu não sou contra a tradição, mas o catolicismo... Vocês estão vendo que tudo isso que está sendo debatido foi algo que eu tornei manifesto para vocês em talvez 2 minutos aqui da minha fala, né, lá atrás. O humanismo não é detentor do que o povo dizia e não está escrito. Não é que você tem um ramo que dizia, eu sei o que o povo dizia antes das escrituras e era isso. Não é assim. O que está escrito, e aqui nós podemos ler passagens das próprias Bíblias dizendo que elas são suficientes,
que fora daquilo é algo que não deve ser feito, o que está escrito é o que nós sabemos, é o que está revelado. Certo, mas o senhor estava fazendo a compatibilização entre Tiago 2,20. Assim, a fala do pastor, essa última agora, ela é um condensado de diversos equívocos. Então, o que eu acho que o padre José Eduardo tá tentando fazer é retomar, assim, porque senão vai se perder. Se ele tiver que parar pra corrigir o pastor em cada coisa que ele fala que é imprecisa, no mínimo, esse debate não teria 3 horas, teria umas 8, assim. 24 e as demais E as afirmações de demais. Paulo. Então, como é que se pode compatibilizar isso? Ou Você se vai dizer que Tiago errou, é isso. diz que tem uma contradição, ou se compatibiliza. Como é que qualquer livro, de qualquer área do saber nós fazemos? Para compatibilizar, já que uma está dentro da outra, aquela que está dentro se mantém, a outra tem de se entender. Como é que se diz que a fé genuína se expressa nas obras? Porque se a obra fosse necessária para a salvação, o ladrão não seria salvo. Essa Pode virar católico já. é a doutrina católica. O ladrão não seria salvo. Então é só pela fé, então. A doutrina católica. Cara, é muito engraçado, velho. É muito engraçado. Eu falei que isso ia acontecer. Eu tinha certeza que isso ia acontecer, cara. Diz que a primeira graça só pode ser recebida pela fé. Então a obra não importa para justificação, então. Para a justificação, não. O homem não se justifica. Então estamos juntos. O homem Então, não se se a obra justifica. não importa para justificação, não importa para salvação, é a mesma coisa da gente. Só que o problema qual que é? É que no É bom saber isso. a graça inicial Sim. Ele não consegue entender que a noção de justificação católica... Então ele diz assim, não, então se a primeira graça, a graça de justificação, né, se ela não precisa das obras, então estamos juntos. Não, meu caro, porque você não entendeu a profundidade da doutrina católica. Uma coisa é a graça inicial, outra coisa são as graças subsequentes que aumentam o estado de justificação. Este processo se chama santificação. Então, o justificado está salvo, mas o justificado salvo ainda não é santo. Essa é a diferença das duas doutrinas aqui. Então, o que o padre José Eduardo está exaustivamente tentando explicar é que as obras têm um papel na justificação. Elas não têm o papel, as obras, elas não têm o papel de fazer com que o homem passe do estado de não justificado para o justificado. Ou seja, as obras, elas não podem criar uma diferença de tipo na justificação. Ou seja, não era, agora é. Mas as obras... E por que ela não pode? Porque as obras só podem ser feitas com a graça. Então, para que o homem possa fazer obras meritórias, supõe-se que ele já está justificado. Por isso que por isso que as obras não podem tirá-lo da não justificação para a justificação, né? Mas dado que ele já está justificado, agora sim existe uma diferença de grau, não uma diferença de tipo, não está, está, mas uma diferença de grau, está menos, está mais, tá entendendo? Isso é uma distinção de filosofia básica, ginasial, tá? Então, no segundo caso, onde há uma distinção de grau aqui sim as obras humanas possuem uma diferença no estado de justificação. Dom puro de Deus. Inclusive a igreja diz o seguinte, que a graça inicial é dom puro de Deus, a justificação. Segundo, aliás, é unilateral, só Deus justifica. Sim. Certo. Segundo, que a graça final também é dom puro de Deus. Obviamente. Isso é uma coisa muito importante. O Conselho de Trento, inclusive, diz que é pecado presumir da salvação, pecado contra o Espírito Santo. Mas Trento não ataca o sola fide? Ou somente a fé? Neste sentido que É muito triste isso, velho. Sério mesmo. nós estávamos falando. Padre, Ou veja seja, bem, vamos... Vilela, me convida, por favor. Não dá pra assistir isso aí, sabe? É muito chato, cara. É muito exaustivo, assim. Vamos se ser, o para senhor, o povo não entender errado. o senhor diz o seguinte, O senhor está que dizendo que a fé genuína... só a fé é suficiente para a salvação, é O isso? senhor disse que a fé genuína, ela se expressa nas obras. Correto? Correto, mas não é necessário para a salvação. Não é necessário para a salvação? Como Que assim? as obras ou a fé? As obras, é o caso do ladrão. O ladrão foi salvo sem obras. Ué, ele confessou a fé em Cristo. Mas veja bem, Não, o ladrão, mas não é claro?
O ladrão Como é que confessou eu a fé em sei Cristo e que- morreu. Por que, que o padre José não quer admitir isso? Porque se ele admitir isso, o pastor Tasso, em toda a sua inteligência, ele vai achar que o que o padre está defendendo é sola fide. Ele não entendeu ainda. Como é que eu sei que ele foi salvo? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas antes disso, Antes disso? Tua fé te salvou. não. O que ele fala? Jesus, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. Não, isso é a oração Ou seja, dele, né? a fé produziu nele a confissão. Não, tem que, eu sou a favor. O Romanos diz, tem que confessar com a boca e crer com o coração. A confissão é Isso obra. é obra? A confissão é obra? Sim. A confissão é obra, claro. Então é essa obra que é necessária, se for a gente tá igual. Porque se a obra que o senhor Mas é está falando é evidente. confessar, aí tá certo. O que é necessário para a salvação? Se a confissão for a obra, Então. se a obra for a confissão, então a gente então é a mesma coisa. Certo, mas Porque- onde está o problema? Ele não entende, cara. Ele tira conclusões precipitadas muito rápido. O que o padre José Eduardo está dizendo é que a confissão é uma obra, mas não que toda obra é só. Ou seja, assim, a confissão é um tipo de obra, né? Evidentemente, que tem um valor, é um ato de fé. Então aquilo tem um valor, né? Evidentemente sobrenatural, porque não poderia ter acontecido sem que a graça o causasse. Mas não significa que toda obra é uma confissão, no sentido estrito de confissão, entendeu? Aqui. Sim, se for isso aí, Então, por isso que eu digo, a gente tem que pegar a questão, tem que pegar o rabo da Não. coisa, né? É como se pegasse um rabo de uma cobra. Você tem que pegar assim. Então, veja bem, o senhor disse que a fé genuína se expressa nas obras. Ok? isso é o que o apóstolo doutrina- Tiago diz. Isso é doutrina católica. Não, e da E a doutrina Bíblia, das bíblica Escrituras, também. que é a doutrina católica. É. Ora, Mas assim, Quando a obra é a confissão. Quando Trento diz, quando Trento condena a doutrina do sola fide, é no sentido exclusivo, ou seja, como se as boas obras não fossem necessárias. Mas assim, mas eu não acho que confissão é obra. O que, na sua opinião, eu acho que é uma interpretação com a qual eu não concordo, mas que nos torna iguais, porque o senhor está dizendo que a pessoa confessar é uma obra. Mas é claro que é uma obra. óbvio O que é? Uma obra. É óbvio que é uma obra, meu Deus do céu. Então a única obra que é precisa é a confissão. Olha a falha de lógica. Se eu disser que a confissão é uma obra, então a única obra que existe é a confissão. Cara, é inacreditável, sabe? Ele não consegue entender um argumento. Ele tira conclusões completamente precipitadas. É extremamente frustrante debater com uma pessoa assim. Não. A pessoa fazer caridade, por exemplo, não é Aí necessário. está. É obra, nem Aí toda obra é que está. confissão. Quando Jesus, no capítulo 25 de São Mateus, parábola do juízo final, ele separa as ovelhas dos cabritos, ele não separa pela confissão de fé. Aí a fé não é necessária para a salvação? Vamos querer veja falar sobre bem. o sacramento? Porque está muito confuso, viu, padre? Não, tá confuso Tá não. confuso porque você não para de tirar conclusões precipitadas de algo que o padre está falando. É por isso. Tá bem claro. Vamos para. Não é melhor a Na gente verdade, está confuso porque você está tornando confuso com as suas interpelações. É por isso. ir para a terceira pergunta? Não, porque senão a gente não fecha. Tem que fechar esse assunto, tá? Padre, Tem o que fechar a sacramentalismo, porque não é só confissão, Não vamos né? mudar ainda, não. Vamos ficar São aqui. batismo, eucaristia, Veja confissão, bem, não é isso? Jesus, capítulo 25 de São Mateus, parábola do juízo final, ele diz: vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, porque eu tive sede e me deste de beber. O que eles disseram? Mestre, quando foi que te vimos com fome? Ou seja, essa ignorância é escandalosa nesse texto. Ou seja, quando você... Todas as menções ao livro da vida, lá estão escritas o quê? Obras. Mas não como critério para justificação, padre. Isso que é o senhor que está dizendo. Não, Mas aqui como critério para justificar. O ladrão. como critério para justificação no sentido de que a graça inicial não pode ser merecida. O padre Eduardo tá fazendo a caridade enorme que ele não sabe a diferença entre a primeira graça e as posteriores, parece. Ele não consegue entender isso, assim. É o nível do básico, assim. Mas depois que o homem é justificado, as boas obras têm valor sobrenatural. E isso está provado nas Escrituras, senão não seria necessário. Tem valor, claro que sim, não para justificação. Lutero dizia que crê forte, mas peca... Aliás, peca forte, mas crê mais forte ainda. Porque ele tinha essa ideia de que é só a fé, é só a fé, é só a fé, portanto vai pecando, vai fazer... Não é o que as Escrituras dizem. Então, este sola fide é condenado pela igreja.
Se o senhor está atacando Lutero, fica à vontade. Mas é porque o Concílio de Trento está respondendo a Lutero. Tudo ele leva pro pessoal, né, cara? É impressionante. Pastor, o Concílio de Trento, que o senhor está perguntando que condena o sola fide, ele condena o sola fide segundo a acepção luterana original do sola fide, não o sola fide do senhor, que na verdade nem é sola nem é fide. Não é nenhum dos dois, né? É a doutrina católica. Quero saber do ladrão na cruz. Ele confessou. Sim, aí o senhor está dizendo que a confissão de uma pessoa é obra. Claro então, que é. Aí, veja bem, confessar é obra. Eu não acho que confessar seja obra, mas eu acho que para confessar a Bíblia diz que você confesse com a boca e creia com o coração. Então, se isso daí for obra, se essa for a obra de que a Igreja Católica acha, que eu acho que a Igreja Católica não pensa assim, não. A Igreja Católica pensa assim. Então a confissão você entendeu o que a Igreja Católica pensa. É só a confissão, então, não é? A obra, não. Então tem outra coisa necessária. A obra não é só a confissão. Sacramentalismo, padre. 10 minutos depois, né, a gente entendeu que ele tá finalmente confundindo as coisas aqui. Ele tá achando que porque a confissão é uma obra, toda obra é uma confissão. Algo que eu disse há uns talvez 5 minutos atrás. Vamos lá. O sacramentalismo. Mas eu queria entender isso. Antes de entrar na questão do sacramento, a gente precisa fechar isso aqui. Para a Igreja Católica, depois da justificação, as boas obras feitas pelo cristão têm um valor sobrenatural. Obrigado. E isso está nas Escrituras. Valor sobrenatural, o que é isso? Valor sobrenatural, ou seja, elas cooperam. Coopera para santificação. Mas não é justificação. Não, santificação não é justificação. O que é santificação? Pois é. Só que é exatamente disso que o Concílio de Trento está falando. Padre, se for assim, é o que eu penso. Mas veja bem. Não me diga! Sério mesmo, vocês são todos católicos, só não descobriram ainda. Por isso que eu odeio fazer esse tipo de react aqui, pra vocês dando volta pra no final concordar com um negócio que vocês nem sabem por que estão protestando. Parabéns! Parabéns! Vocês entenderam por que eu não faço react dessas merda aqui? É por isso, por causa dessa porra aqui, entendeu? Que eu não faço react. O cara a vida inteira protesta contra uma igreja que ele não sabe a doutrina, ele não sabe o que acredita. Só não pense que confissão seja obra, porque eu acho que é com obra nenhuma. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: veja bem, o que o senhor acabou de dizer. Não ficar bravo com isso aqui, não quero colocar palavras em sua boca, mas veja bem. O que o senhor está dizendo não é contrário a isso aqui. Porque, veja, a confissão ela é produzida pela graça. Então, o homem só confessa porque a graça o socorreu. Então, não fere o princípio da única. Que dor intelectual ver essa gente falando de teologia, saber merda nenhuma do que tá falando, cara. Coitado do pai José Eduardo, que ele fazia um trabalho de caridade extrema, cara. Unilateralidade da justificação. O que o padre falou mas foi. Que é obra é. O que o padre falou foi. Eu confesso que eu estou meio perdido aqui. Claro, Vilela, é óbvio. Mas assim, o pastor não consegue entender que a diferença entre justificação e santificação não significa que algo afetar que algo que compete à santificação não afeta o estado de justificação no seu objeto. Porque o processo de santificação não é nada mais nada menos do que a diferença em grau do estado de justificação do fiel. Então, qualquer coisa que compete à finalidade da santificação altera, sim, Senhor, o estado de justificação. É essa a diferença da doutrina e não consegue entender. Ele não sabe nem o que a doutrina católica prega e nem o que ele acredita. Ele não sabe nenhuma das duas coisas. Eu não tô confuso. Eu tô. Vamos lá. Exatamente onde eu tô. Mas o senhor está dizendo o seguinte. Deixa eu colocar minha dúvida. A dúvida era se confissão era obra. E os dois concordar, ele concorda, o padre concorda que é obra e você não, certo? Mas se E a outra coisa não é só isso a obra, tem muito mais outras coisas que são obras. Sim. Mas só aquele que diz que não é para salvação, mas sim para santificação. Se for, tá certo. Santificação é obra. O que está dizendo, o ponto as obras não te salvam. Isso. Não te dão o salvamento eterno. A questão é essa. Então, a obra salva ou não? Essa é a questão. Não? Então, a questão é problemática por quê? Porque, veja bem, uma vez que você está justificado... Justificado só para entender. Salvo. É a mesma coisa que salvo ou não? Se você entender. É justificado. Não, salvo. Você morre, você vai ser salvo. Agora, justificado no sentido assim: o pecado foi apagado, sim, a graça divina foi infundida na sua alma. Entendi. O pecado original foi apagado, é justificado. Isso. E a graça divina entrou na sua alma. A partir desse momento, as suas obras boas,
elas importam para tua santificação, elas têm valor sobrenatural. Mas isso é outro assunto. Pai. Não é. Santificação é outro assunto. Não Pode ser. O tema aqui é justificação. Sabe por quê? Não pode ser por quê? Porque a santificação não é nada mais, nada menos do que o aumento ou a diminuição do grau do estado de justificação no seu objeto. Meu Deus do céu, é tão simples. Porque, veja, essa pergunta que você fez é muito importante. Então quer dizer que se eu não fizer alguma obra, eu vou ser condenado? Essa é a dúvida. O ladrão na cruz. É o que a Escritura diz. Não, o ladrão na cruz. Mas o ladrão da cruz, ele fez a obra da confissão. Mas por que isso vai acontecer? Isso vai acontecer porque a falta das obras que aumentariam o estado de justificação faz com que, aqui vem a segunda diferença que ele não vai admitir, provavelmente. O estado de justificação pode ser perdido. Então, esse estado ele pode aumentar e diminuir e ele pode ser rompido. Entendam uma coisa, é disto aqui, que é a doutrina de Santo Agostinho, a doutrina da igreja, que o padre José Eduardo está explicando, né, que decorre toda a doutrina católica em diversos aspectos. É daqui que vem a necessidade de sacramento, é aqui que vem a necessidade de confissão, é aqui que vem a necessidade de comunhão, né, vem tudo daqui, tá? Então entendam que isso aqui é muito importante, que você entenda bem isso aqui, tá? Que é o que a gente vai fazer no Parabelo, tá? Então, assim, nos próximos 9 meses eu vou estar educando pessoas para entender exatamente isso aqui, sem os erros, né? Sem os erros. Então, o que o padre está falando aqui é que se eu não tiver obra, se eu não cooperar com a graça, eu eventualmente vou rejeitar esta graça. Então, eu vou cortar por minha vontade o estado de justificação. É por isso que a consequência última é aquele que não tem obras não se salva. Não porque as obras eram necessárias para a salvação, mas porque a falta de obras é, na verdade, um sinal da falta da cooperação com a graça e da perda do estado de justificação, da perseverança final. Mas, mais ainda, o Novo Testamento está te mandando fazer coisas. Está te mandando socorrer o fraco, fazer isso, fugir da imoralidade, cumprir os mandamentos, etc. Se isso não importasse para a salvação, então Deus está mandando coisas ociosas. É por pura... Sabe o que eu diria? Sabe o que eu diria? Tá dizendo, Então, veja. não adianta só aceitar que Jesus é meu Salvador se eu não faço a obra, é isso? Não, a questão é... a tua posição? Deixa eu só dizer aqui, me permita, só um parênteses que vai ser interessante. Veja bem, a questão é, se nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a consequência disso são boas obras. A consequência disso... O Espírito salvo faz boas obras. Certo. Certo, se é Certo? Pronto, o Espírito salvo Sustentado pela graça de Deus. faz boas obras. As boas obras são indício que o Espírito... Viu? Vocês viram aqui, ó? Aqui, atenção aqui, ó. Ó o erro que eu acabei de falar. Ó, sem mesmo saber se ele acreditava nisso formalmente. Olha aqui, ó. Olha como ele vai trocar justificação por salvação, como se o homem justificado fosse garantia de que ele não perderá mais esse estado. Olha só. Obras. Certo. Certo, se é Certo? Pronto, o Espírito salvo... Espírito salvo. Salvos. Espíritos salvos. Ou seja, ele acha que o espírito justificado é salvo como se não pudesse perder o estado de justificação. O que é contrário à doutrina católica. Então ele não sabe o que ele está protestando contra. Essa é a questão. Me abisma isso, mas é verdade. É verdade. Sustentado pela graça de Deus. Faz boas obras. As boas obras são indício que o Espírito salvo, não a causa. Mas Deus manda De um espírito justificado. fazer boas obras. Mas não para ser salvo. Os mandamentos, Agora, padre, se foram você... dados... Dê licença só um pouquinho, ó. Os mandamentos foram dados não para que a pessoa se tornasse povo de Deus, nem naquela época. Já foram dados para um povo que já... O problema é que o padre José Eduardo não quer admitir algo que é verdadeiro aqui, não porque ele está sendo clubista, mas porque se ele admitir isso... O debate na cabeça do pastor Tassos, ele funciona só com isso, né? Então, o padre José Eduardo quer, na verdade, esclarecer qualquer doutrina católica completa. Imagina se o padre José Eduardo concorda com ele. Não, de fato, as obras, elas não alteram, né, em tipo a justificação. Então, não é se o homem fizer uma caridade, ele não vai se justificar. Mas isso é doutrina católica, e quando o padre José Eduardo fala que a primeira graça é merecida, ele está falando justamente isso, ele está concordando, entendeu? Só que se ele falar isso,
o pastor Tassos, automaticamente o debate acaba ali pra ele. Ele vai começar, então você concorda que as obras não salvam, quando isso já tá concordado desde o início. Né? Era o povo de Deus. Então, para que era? Para santificação. Você diz assim, não assassinarás, é porque Eu Deus é a discordo disso vida. daí, mas tudo bem. Eu também discordo disso. Isso não é verdade. Tá? E os maiores, Quando você também diz os maiores não exegetas do assassinarás, Pentateuco é porque também. Deus é a vida. Quando você diz não mentirás, é porque Não, isso não é verdade. Deus é verdade. Quando você diz não adulterarás, é porque Deus é fiel. Quando você diz não furtarás, é porque Deus é confiável. Isso é santificação. É nós sermos mais e mais parecidos com Deus encarnado, Tá, então... que é Cristo. Agora, isso não é causa da salvação. Mas é- A Correto? salvação Claro é que dada não. pela Qual que é a tua graça. visão, então, em relação a isso? Então, veja bem, qual que é a Vocês não querem colocar confusão? isso em forma de pergunta e a gente voltar com os tempos? Qual que é a Então, confusão, a faz confusão uma pergunta. mental que está aqui, que eu acho que é importante esclarecer. Veja bem, a justificação é uma obra unilateral de Deus. No processo da minha santificação, eu sou sustentado pela graça de Deus e eu realizo boas obras. Essas boas obras, elas são mandadas por Deus e elas importam para a minha salvação. Se eu É a não... primeira vez que o senhor diz isso. Mas é claro que Porque elas o senhor importam. dizia, importam para a santificação até então. É que vocês separam demais santificação de Mas são salvação. duas coisas diferentes. Tem nomes diferentes porque são coisas muito diferentes. Não são. Porque, veja, Tem nomes diferentes porque são coisas diferentes, o que não significa que são coisas irrelacionadas. bem, o que é a justificação, senão Primeira vez que o senhor diz isso. a justificação é limpar o homem do pecado e encher o homem da graça de Deus. Ele está sendo santificado. O processo inicial da santificação é a justificação. Padre, vamos Correto. começar então Só que, Entenderam? Essa é a doutrina católica. peraí, um tempo. E aí já faz a se eu pergunta não pra ele. creio nisso, então eu vou dizer como Lutero. Peca forte, porque o importante é crer. E a Escritura não diz isso. A Escritura diz fugir da imoralidade, evitar o mal, evitar até o contato com a impureza, etc. Fugir da idolatria. O que... Façam um favor, mandem esse meu vídeo pro padre José Eduardo pra ele saber. A próxima vez que ele for debater com o professor, a gente fala exatamente o que eu tô falando, acaba o debate na hora. sai do coração do homem o que torna impuro, etc, etc. Ou seja, as boas obras importam para a salvação final. Esse peca forte aí é totalmente contrário do que os evangélicos e os cristãos creem. Isso não é correto, padre. Não é porque a Mas santificação... Lutero dizia isso. Disse isso. Mas nem os luteranos dizem isso. Eu não tenho procuração para defender Lutero. Mas vamos. Mas este é o ponto. Ó, Mas o que eu estou dizendo, o vamos- ponto é que eu tenho para defender as escrituras como Pastor, cristão. Vamos lá, então. A terceira pergunta do Mas deixa padre. professor, o senhor me permita só, porque é muito importante teologicamente. Mas a gente não vai ficar nesse tema ainda, porque senão Não. ele reformula. É só, mas o padre concordou comigo que essa opinião de Lutero não é a opinião. Não, claro, é por isso que a igreja está condenando o sola fide. Então, pronto. Tá... Condenando? O sola fide. quer Não, dizer, mas sola fide não que dá. é sola fide, gente? Somente a fé. Somente a fé. Somente a Sem fé. as obras. Padre, Então quer dizer que você pode pecar à vontade, que você vai para o céu do mesmo isso é um jeito. absurdo, padre. Me permita, eu lhe peço desculpa falar nesses termos. Mas, por favor, você dizer que somente a fé diz que a pessoa pode pecar à vontade, isso é contrário. A Hyper Grace diz isso. Não se diz nunca isso biblicamente nas igrejas evangélicas. É uma heresia moderna, a Hyper Grace, que só coloca tudo só se for de alguma denominação conta aí, da salvação. alguma área aí, eu não sei. Coloca tudo na conta do Calvário. Não sei o que é, não sei se são os... Atingi eu minha não sei cota. o que é. Atingi minha cota, pessoal. É isso aí, vocês sabem que eu não consigo. Eu não consigo. Mas é isso, cara, assim, é bem complexo, um tema difícil e assim, o que mais me entristece é que os protestantes criticam a igreja sem saber o que a igreja crê. No fim é isso aí, é uma atitude rebelde, pura e simplesmente. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se possível, comentem o que vocês acham, né? Curtam aí, considerem se tornar membros do canal, tá bom? Voltaremos aí em breve com o react daqueles caras, tentar descobrir quem é o ateu. Eu não vi o vídeo ainda, vou deixar, né, pra ver 100% ali no react. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser informações sobre o Parabellum para entender corretamente tudo que foi debatido aqui, né, nos mínimos detalhes, e não só entender como se eu fosse dar a minha interpretação, né, dos autores, mas ler os autores e debater. Quem quiser, manda uma mensagem para mim ou deixa aqui nos comentários e a gente entra em contato, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.